Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glorifico a Deus pela sua vida e por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorar. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de ser adorado, glorificado, exaltado, aleluia, é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nós vamos adorar e exaltar Ele todos os dias. Nós temos adorado, glorificado e exaltado o nome do Senhor e vamos continuar adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus nos entrega com amor. Vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor, pegando esse pão, não rejeita esse pão. Aleluia. É oferecido para você com amor todos os dias e é Deus que te oferece. Aleluia. Não rejeite, pegue esse pão, coma, deguste e seja abençoado. E seja abençoada por Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar meditando em João, no seu capítulo 12, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui Jesus defendendo Maria. Aleluia, glória a Deus. Porque Maria havia tomado. Maria havia entrado no seu quarto, tomado uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ela ungiu os pés de Jesus com esse nardo. Ela derramou nos pés de Jesus esse nardo puro e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E a casa, o ambiente encheu, aleluia, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo, aleluia. Aí veio Judas Iscariote e começou a criticar ela, começou a julgar ela, aleluia, dizendo que ela estava desperdiçando aquele perfume cheiroso, aquele nardo puro. Ela estava desperdiçando, criticando ela, dizendo que ela poderia pegar aquele nardo puro, vender e dar o dinheiro aos pobres. Mas Deus sabia das intenções do coração de Judas. Ele cuidava da bolsa. Ele cuidava das ofertas que Jesus e os discípulos recebiam. Aleluia. Jesus e os discípulos recebiam ofertas do povo. Com essas ofertas, aleluia, glória a Deus, os discípulos mantinham suas famílias e com essas ofertas, aleluia, os discípulos de Jesus, eles comiam, eles sobreviviam. Aleluia, glória a Deus. E Judas cuidava dessas ofertas, cuidava da bolsa, mas ele roubava cada oferta, aleluia, que recebia, que os discípulos recebiam, que era colocado na bolsa. Judas roubava, tirava um pouco para ele. Então o Senhor sabia das intenções do coração de Judas. Não era para Maria vender nada, não, porque Judas ia roubar. Não era para Maria vender nada, não, aleluia, e dar para os pobres, não. Isso era só uma desculpa que Judas estava inventando. Ele queria era ganhar, era lucrar em cima daquele perfume, daquele bálsamo puro, raro, que Maria derramou nos pés de Jesus. Mas aquele bálsamo puro e raro,
Aleluia! Não era para os pobres, não era para Judas, não era para os discípulos, era para Jesus. Aleluia! Ramanai. E você que tem roubado do Senhor nos dízimos, roubado do Senhor nas ofertas, roubado do Senhor aquilo que é do Senhor, aquilo que é de Deus, você tem roubado. Aleluia, Aramanai. Você vai pagar um preço, aleluia, pela sua ganância, por tocar naquilo que é santo, que é santificado para Deus. Aleluia, Aramanai. Deus tem visto, Deus sabe das intenções do seu coração. Deus tem visto, aleluia. E Ele vai cobrar de você. Aleluia, a conta vem. Assim diz o Senhor, que a conta vem. Aleluia, Aramanai. E Maria derramou aquele bálsamo puro, raro, caríssimo, cheiroso. Era para Jesus, por isso ela derramou nos pés de Jesus sem reserva. Aleluia. Era para Jesus, por isso ela ungiu os pés de Jesus sem reserva, sem sentir dó. Aleluia. Sem sentir pena. Aleluia, sem remorso, ela derramou nos pés de Jesus, porque era de Jesus, então entrega para Jesus aquilo que é de Jesus, sem dó, sem sentir remorso, sem reserva, entrega para Jesus aquilo que é dele, para a honra e glória do nome dele, e ele vai te recompensar. A recompensa vem de Deus, para aquele que é fiel, para aquela que é fiel. Aleluia, Aramanai. Deus recompensou Maria. Deus justificou Maria. Aleluia, Aramanai. Deus justificou ela perante Judas e perante todos aqueles que estavam ali. Judas teve que calar a boca. Deus calou a boca de Judas. E Deus, ele vai calar a boca de Judas que está te julgando. Porque você tem se derramado na presença do Senhor. Você tem derramado na presença do Senhor uma adoração. Aleluia! Uma adoração verdadeira, uma adoração sem reserva. Aleluia! Você não tem vergonha de adorar. Você não é tímido para adorar a Deus. Você não sente vergonha para adorar a Deus. Você entrega. Sem reserva você adora. Deus está te justificando. Não precisa abrir a boca. Deixa que ele abre. Deixa que ele fala ao seu favor. E ele então disse aqui no versículo 7 do capítulo 12 de João. Jesus, entretanto, disse: deixa-a. Deus repreendeu Judas. Deus calou a boca de Judas. Deus ali justificou Maria. Defendeu Maria. Deus te defende, Deus te justifica. Dizendo: deixa ela. Que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Aleluia. Maria já estava embalsamando ali, perfumando ali, preparando ali os pés de Jesus, o corpo de Jesus, uma parte do corpo de Jesus, que é os pés de Jesus, ela já estava embalsamando, ela já estava preparando, aleluia, para o sepultamento de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixe ela guardar isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres, sempre vocês vão ter, sempre nós vamos ver pessoas pobres e necessitadas. Sempre vai haver pobre e necessitado. Aleluia. Mas a mim, a Jesus Cristo, nem sempre os discípulos iriam tê-los. Porque Jesus, ele iria enfrentar a cruz,
Ele iria morrer, ele iria ressuscitar, ele está vivo, ele ressuscitou. E ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Era isso que Jesus estava ali dizendo para os discípulos. O momento de adorar é agora. O momento de adorar a Deus é agora. O momento de servir a Deus é agora. O momento de entregar para Deus o bálsamo puro e raro que você tem, que existe em você, que é a sua verdadeira adoração. Uma adoração sem mentira, uma adoração verdadeira, uma adoração sem reserva. O momento é agora. O tempo é agora. O dia é hoje. Não deixa para amanhã, não. Aleluia. Não guarda, não. Não guarda a sua adoração, não. Entrega. Derrame nos pés do Senhor para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.